A nossa luta, a luta da humanidade contra doenças que a gente nem consegue ver, é uma das histórias mais antigas do mundo. É uma história de tragédia, claro, mas também de uma resiliência impressionante. Hoje, a gente vai viajar por essa história para descobrir que, olha só, as respostas para as nossas crises de agora podem muito bem estar escondidas nas lições do nosso passado. 6 milhões. É um número que ainda pesa, né? Mais de 6 milhões de vidas perdidas para a Covid-19. Foi uma perda numa escala que simplesmente abalou o nosso mundo e fez a gente questionar tudo sobre a vida moderna. Mas será que foi a primeira vez que a gente enfrentou uma coisa assim? Quer dizer, a Covid-19 parece única, algo que só a nossa geração viveu, mas a verdade é que ela é só o capítulo mais recente de uma saga bem mais antiga. É só bater o olho nessa linha do tempo que fica claro. Desde os impérios antigos até o nosso mundo super conectado, as pandemias são uma constante. Mas cada ponto desses não é só uma crise, é um ponto de virada, um momento em que a humanidade foi forçada, na marra, a aprender um novo jeito de sobreviver. Bom, nossa jornada começa há quase 1500 anos. Começa com um inimigo microscópico que iria aterrorizar o mundo várias e várias vezes. E nesse processo, acabou forçando a criação das primeiras grandes respostas de saúde pública da história. vamos tentar imaginar a cena. A gente está no coração do Império Bizantino, Constantinopla, e uma praga invisível começa a dizimar a população numa velocidade assustadora. O pânico, o colapso, era tudo uma questão de tempo. Essa foi a praga de Justiniano. 50 milhões. As estimativas dizem que a praga de Justiniano eliminou quase um terço da população do planeta na época. É um número tão grande que é difícil até de conceber, de verdade. E o mais assustador é que a ameaça não sumiu. A mesma bactéria que devastou o Império Bizantino estava, na verdade, só adormecida, esperando o momento certo para voltar e soltar a pandemia mais infame de toda a história. Agora a gente avança para o século XIV. A peste negra não só mudou a cara do planeta, como, por pura necessidade, deu origem à primeira grande ferramenta do nosso manual de sobrevivência contra pandemias. 75 milhões. Pensa bem, em só uma década, entre 1343 e 1353, a peste negra dizimou populações inteiras. A Europa ficou praticamente vazia. E o impacto foi muito além das mortes. A própria estrutura da sociedade começou a desmoronar. O trabalho parou, a economia quebrou e o medo virou a regra. Foi um colapso civilizacional. E foi justamente desse caos absoluto que surgiu uma das nossas primeiras grandes defesas. Pois é, do desespero nasceu a inovação. Cidades portuárias como Veneza criaram uma regra. Os navios que chegassem precisavam esperar ancorados por 40 giorni. 40 dias. Daí vem a palavra quarentena. Foi a primeira quarentena oficial da história. A primeira ferramenta tinha sido criada e adicionada ao nosso manual. Ok? Agora a gente deixa o mundo das bactérias para trás e entra na era dos vírus. E aqui a história muda. Ela deixa de ser só sobre reagir e passa a ser sobre prevenir. Com a ciência começando a nos dar armas para a gente poder lutar de volta. A varíola, nossa, ela foi uma força da natureza implacável. Por milênios, deixou sua marca de morte e cicatrizes em todas as civilizações, de faraós no Egito a reis na Europa. E a taxa de mortalidade era terrivelmente alta. As estimativas são de que só no século XX a varíola tenha matado mais de 50 milhões de pessoas. Mas ao longo dos seus 3.000 anos de história, esse número é incalculável. E aí, de repente, algo mudou para sempre. Esse foi um ponto de virada para toda a humanidade. No finalzinho do século XVIII, a criação da vacina contra a varíola deu início a uma nova era. Pela primeira vez, a gente tinha uma arma proativa. Uma ferramenta nova e talvez a mais poderosa de todas foi adicionada ao manual, a vacina. Em 1918, enquanto o mundo tentava se recuperar de uma guerra devastadora, um novo inimigo apareceu. A chamada gripe espanhola se espalhou que nem fogo, usando a movimentação das tropas e as condições precárias da guerra para infectar um terço da população mundial. E aqui tem uma coisa impressionante. Todas aquelas medidas de saúde que definiram a nossa vida recentemente, máscara, distanciamento social, evitar lugar cheio, nada disso é novo. Elas foram a principal linha de defesa há mais de um século. É a história ecoando diretamente nos nossos dias. Isso tudo nos leva a uma pergunta importante. Com tanto foco na Covid-19,
É fácil a gente esquecer que uma outra grande pandemia global, na verdade, nunca acabou. A resposta pode surpreender muita gente. A gente está falando de uma luta que já dura mais de 40 anos e que continua, até hoje, sendo uma crise de saúde global. Estamos falando da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. Desde que ela foi identificada lá em 1981, ela acabou redefinindo o que a gente entende por saúde pública moderna. Complicações relacionadas à AIDS já levaram mais de 25 milhões de vidas, o que a coloca, sem dúvida, entre as pandemias mais letais da história. E a resposta à AIDS adicionou as ferramentas mais modernas ao nosso manual de sobrevivência. Ela ensinou que para combater uma pandemia não basta uma cura, mas exige um investimento contínuo, educação para combater o preconceito e uma cooperação global sem precedentes. Então, olhando para trás, o que a gente aprendeu? Que cada crise nos deixou uma ferramenta. Das pestes, herdamos o saneamento e a quarentena. Da varíola, o poder das vacinas. Da gripe espanhola, a necessidade de sistemas de saúde. E da AIDS, a lição da cooperação global e do investimento contínuo. Esse é o manual que a história escreveu para a gente. E isso nos deixa com a pergunta final. Nós temos o conhecimento, temos o manual, escrito com as lições dolorosas do passado. A questão não é se vai ter uma próxima vez, mas sim, será que a gente vai estar pronto para usar o que aprendeu quando ela chegar?